Em estúdio, para analisarem os temas do dia, estão João Queiroz e Pedro Rodrigues. Meus senhores, muito boa tarde aos dois. João, começando por ti, pela questão espanhola, este corte de rating por parte da S&P, de resto, aguardado. A questão agora é que os investidores receiam que a Moody's, que vai lançar um comunicado ou uma análise no final do mês, possa também seguir o exemplo e aí poderá estar ainda mais iminente um pedido de resgate total. Essa relação tenho mais dificuldade em estabelecer. Agora, um país que está sob o espectro de uma possível ajuda, que tem que tomar um conjunto de medidas que não vão estimular o crescimento, pelo contrário, pelo menos o crescimento interno, que reduz o rendimento disponível das famílias, aumenta a taxação através dos impostos direto ou indiretamente, é difícil ter outra evolução relativamente à percepção de risco da dívida soberana desse país. É um caminho natural e provavelmente vai continuar a acontecer, não só relativamente à dívida soberana, como também os ratings relativamente à dívida corporativa das instituições de crédito, de algumas grandes companhias de Espanha. É uma sequência que o mercado, a maior parte, ao mercado não deve surpreender, a não ser que se coloque aqui cortes ou reduções brutais neste tipo de notação, mas à partida é algo que está contemplado ou se vem observando. Se olharmos para a evolução também das taxas implícitas à dívida soberana nas maturidades mais curtas, isso parece estar incluído. Relativamente aos credit default swaps, se analisarmos, também não se vê um cenário tão dantesco ou tão problemático como as pequenas economias muito abertas como Portugal e relativamente à Grécia. Mas, para já, não colocaria a hipótese de haver uma surpresa positiva por parte de nenhuma das empresas de rating. Provavelmente. Pedro, olhando e fazendo a mesma pergunta e olhando para este downgrade, se seguir outro por parte da Moody's, sendo que a Fitch deu no início do mês mais uma oportunidade à Espanha, acaba por agravar também a própria situação da economia espanhola e até o financiamento da próprio reino e das empresas. Sim, é verdade. Segue mais ou menos o mesmo caminho pelo qual nós passámos há um ano e meio, cerca de um ano e meio, e portanto, se o que a Moody's disser no final do mês, na sua revisão, for negativo, ou seja, for um novo downgrade, coloca a Espanha no chamado junk, e portanto, isso obviamente, todas aquelas empresas que precisam de financiamento os custos de financiamento seguem os custos da dívida soberana espanhola e portanto, havendo downgrades no rating, o custo da dívida espanhola aumenta e portanto, mais perto vamos ficando de um possível pedido de ajuda. A S&P cortou o rating, a Fitch, já o disse, decidiu esperar para ver. Se a Moody's cortar, que será só no final do mês, isto significa que agora, neste período que falta de cerca de 15 dias até terminar o mês de outubro, podemos assistir a uma maior turbulência em relação à Espanha? No mercado de dívida, julgo que sim. Penso que sim, ainda por cima, porque não só o S&P cortou o rating, como também manteve o outlook negativo. E, portanto, como o João disse, as novas medidas por parte do governo espanhol em nada vêm ajudar a situação do ponto de vista de melhorar a perspectiva de rating da Espanha no curto prazo. Portanto, efetivamente, acho que no mercado de dívida diz respeito, podemos ter uma pressão acrescida sobre a dívida soberana espanhola. João, a mesma questão, e porque já tocaste aqui na questão do mercado secundário e das próprias, e poderemos assistir a uma nova subida. De resto, foi essa a primeira reação, também esperada. Mal se soube da notícia do corte de rating, as yield no mercado secundário começaram logo a subir. Vai ser esta a tendência até que a Espanha possa avançar com atualizações, que é como quem diz, com um pedido? Duas perspectivas. A primeira é que a sequência, o cenário, seja de uma contínua pressão relativamente às taxas de juros implícitas à dívida soberana espanhola, porém, com o BCE ter feito a intervenção verbal há cerca de um mês ou um mês e meio de que estaria sempre disponível para ajudar qualquer país pertencente ao mecanismo do euro deste pedido de ajuda, basicamente temos aqui um círculo, vou chamar virtuoso, entre aspas, porque se há a expectativa de que ela pode caminhar para os 6, 7%, vamos pôr assim, e começa a piscar algumas luzes vermelhas,
Isso poderia forçar uma ajuda, intervenção do BCE e voltaríamos outra vez as taxas a descer. Portanto, estamos aqui num ponto de equilíbrio que tem a ver, sobretudo, com a capacidade que o BCE possa atuar no mercado e um pedido de ajuda seja forçado. Portanto, para já estamos aqui a questão pode ser essa, João, além de, e falaste bem na questão da capacidade depois do BCE, mas antes dessa capacidade temos esta fase, este processo que já aqui falamos diversas vezes, que é mais político do que qualquer outra coisa, que é o governo, o executivo espanhol, por vontade própria, por consciência ou por imposição exterior, avance com esse pedido. Hugo, eu diria desta forma. Provavelmente eles não vão pedir ajuda externa enquanto o mercado estiver a perspectivar aqui um equilíbrio entre uma possível ajuda externa por parte do BCE e o facto do ISM, a estrutura de ajuda, já ter sido aprovada logo no início desta semana. Portanto, isto tirando o facto de que o ISM não está totalmente fundeado e ainda necessita de algum capital, apesar de ter os 3 As, provavelmente temos aqui 2 armas que podem ajudar a contrabalançar o espectro de estarmos nos 7%. Todo o mercado já vem descontando, mas as taxas de juros relativamente aos 10 anos da dívida soberana continuam alegremente abaixo dos 6%, se não me engano. Portanto, à partida, vamos dizer desta forma, há uma perspectiva de que desta vez inverteu-se o cenário, de que não são os mercados a testar os governos, mas é o governo de Espanha a testar a capacidade dos credores aguentarem e assumirem risco. Pedro, olhando para outra questão, eu diria curiosa, a Christine Lagarde, aliás, o FMI ontem ou anteontem falou num erro, ou diz que subestimou o impacto das medidas de austeridade nos países auxiliados. Hoje Lagarde veio pedir mais tempo, ou falar em mais tempo e menos austeridade. Quer isto dizer que, e falando dos países que já foram auxiliados e também, naturalmente, da questão espanhola, que já está com várias medidas, mas sem a presença da Troika, vamos ter uma política financeira diferente daqui para a frente, nomeadamente nestes países? Vai-se começar a mudar esta austeridade? Isso é um tema que nós já vimos falando há algum tempo. A Christine Lagarde falou em dar mais tempo, especificamente à Grécia, e tomando como ponto de comparação o tempo que foi dado, digamos, a Portugal, porque foram aliviados os prazos para Portugal e também para a Irlanda. Esta conversa em torno de mais austeridade, menos austeridade, o efeito que tem provocado no não crescimento das economias destes países sob intervenção, faz-me um bocadinho de confusão, porque nós estamos debaixo de um processo de ajustamento que foi imposto, ao fim e ao contas, pela Troika. A Troika é essa da qual faz parte o FMI. E, portanto, se o FMI, parece-me que cada vez tenho mais dificuldades em perceber os discursos que vão sendo e as palavras que vão sendo ditas por vários responsáveis, tanto por parte da Comissão Europeia, como do BCE, como do FMI. E o que me parece é que estas 3 entidades, digamos assim, acho que chegaram a um ponto que se calhar se deviam sentar as 3 e também, digamos, alinhar agulhas e perceber o que é que dizem aos países a uma só voz. Porque hoje há declarações do Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, um bocadinho a dizer que os planos de austeridade são da responsabilidade dos governos e não da Comissão Europeia. Mas o que é certo é que se os governos não implementam estas medidas de austeridade, depois não cumprem as diretivas que estão nos planos de austeridade e provavelmente as revisões e os exames que vêm cá fazer estes senhores são negativos e não vem mais dinheiro. Portanto, acho que hoje em dia chegou-se a um ponto de tal tensão social e política nestes países debaixo da questão sob intervenção que as pessoas estão a perder um bocadinho a noção do que é que se está a falar e cada um tenta, digamos, sacudir um bocadinho a água do capote e dizer, não, nós queremos que os países sigam o seu caminho e que façam os seus ajustes, mas tanta austeridade não fui eu que pedi, foi o governo que implementou. O governo diz, não fomos nós que quisemos implementar, fomos obrigados e andamos aqui neste jogo do empurra e, portanto, mais uma vez digo, acho que deviam todos alinhar agulhas e falar a uma só voz, porque a Troika é isso mesmo, são 3 entidades
que desenharam um plano para tentar ajudar estes países. João, esta mensagem, e o Pedro já aqui disse, foi lançada especificamente para a questão grega, mas será que as palavras de Lagarde foram só para a realidade grega? Tendo por base aquilo que tem acontecido, por exemplo, em Portugal, tivemos Mário Draghi a dizer que também está atento à crise social que se vive no país, embora tenha defendido que, em termos políticos, há uma relação ainda forte. Eu vou seguir um bocado a linha do que o Pedro esteve a dizer. Esta bipolaridade que se observa dentro do FMI, ou antes e pós antes Lagarde e pós-Lagarde, e depois, dentro desta estrutura de ajuda, os três não terem um discurso uníssono, pode baralhar mais quem está a contribuir neste momento para os orçamentos dos países sob ajuda. Agora, parece que é um discurso mais alargado para abranger vários tipos de situações. E estamos a falar em países que têm 3 tipos, provavelmente, neste momento sob ajuda: Irlanda, Portugal e Grécia. De cada um tem a sua especificidade. É importante o que o Pedro disse, a mensagem de como sai cá para fora, e depois como é que os governos gerem essa mensagem. Relativamente a Portugal, provavelmente é no sentido de dizer, meus senhores, é relevante introduzir medidas de austeridade, vocês reduzirem provavelmente aquilo que é o maior servidor dos vossos recursos, reanalisarem e reestruturarem. Lá venho outra vez com aquele discurso, provavelmente se calhar o Estado tem que libertar mais recursos para o setor privado. Mais uma vez, o peso das exportações relativamente à economia tem que subir dos 35% para os 50%, se calhar temos aí margem de manobra, novamente penalizando aqui a questão do desemprego. Relativamente a uma economia como a grega, efetivamente, que está aqui, continua sob fogo, continua a ser uma incerteza muito grande. Estamos a ver que há um esforço enorme para não sair do mecanismo no euro, embora não saiba como é que se eles vão continuar nesta pobreza extrema ou vão continuar a caminhar nesse sentido. Se calhar é mais centralizado. Este tipo de discurso pode estar mais apoiado para uma situação da Grécia neste momento, em que tem que ter algum espectro de algum crescimento e tem que ter algum espaço de manobra mais elevado. Relativamente a Portugal, provavelmente vamos continuar a fazer aqui algum fine-tuning, e se calhar não é mais um ano de pedido de ajuda, temos que estender mais e provavelmente ir fazendo aqui alguns avanços e recuos naquilo que são as exigências que os credores nos fizeram para nos emprestarem os 78 milhões a uma determinada taxa. Provavelmente, se calhar, à medida que vamos correspondendo, vamos tendo aqui alguns ajustamentos. Este discurso, provavelmente, se calhar, é um bocado mostrar por parte do FMI que vai continuar a haver aqui alguma disponibilidade, sendo que, enquanto formos fazendo o nosso trabalho de casa e sinalizando também aos governos que há sempre espaço de manobra, não queremos uma pobreza extrema, queremos que haja sempre algum espaço para vocês conseguirem coletar alguns impostos para nos pagarem a dívida. Provavelmente é um bocado nesse sentido. Pedro, o João já entrou na minha próxima questão, que é precisamente para onde é que caminha esta Grécia. Tivemos hoje números do desemprego, 21,5%, 1.600.000 desempregados. São mais de 1.000 pessoas por dia que perdem o emprego. Há ainda solução para a Grécia, tal qual ela está nesta altura? Eu acho muito difícil, sinceramente, acho muito difícil o plano se cá em Portugal as pessoas já acham que o plano de austeridade e ajustamento é muito forte, então o que se dirá do plano de ajustamento da Grécia? Realmente, segundo dados que eu li nos últimos 3 anos, o ajustamento no PIB grego caiu 20%, portanto é uma coisa brutal, e isto obviamente sem muito aliado a não poder desvalorizar uma moeda do próprio país. E, portanto, acho que não é muito ingênuo estas palavras da senhora Lagarde em pedir muito mais tempo, e neste caso para a Grécia seriam 2 anos, porque como as coisas estão, dificilmente debaixo deste cenário a Grécia consegue viver, consegue operar, consegue produzir alguma coisa, porque as tensões sociais vão ser muito fortes e qualquer dia o país está a ferro e fogo e não há volta a dar-lhe. Sim, de todo, não há produção, não há capacidade social, não existe uma integração da sua própria sociedade para fazer aquilo que é o seu efeito multiplicador, viver, produzir, fazer crescer o PIB, e nessa perspectiva
os credores correm ainda mais risco do que tinham se não aliviassem aqui o prazo. A única forma é, não havendo aqui, já passamos pela parte do perdão, não havendo um maior alargamento do prazo, 2, 10, o que for, 20 anos para eles se ajustarem, estaremos num ponto em que é difícil os credores terem alguma recuperação do capital. E isso também vai afetar o BCE, é verdade, e sobretudo a capacidade da Grécia ter algum futuro a prazo. É claro que a grande interjeição que está na mente dos credores é, se eu aplico isso à Grécia, os outros 2 países que estão sob ajuda vão solicitar também o mesmo tipo de tratamento? Itália, que apresentou o novo orçamento para o próximo ano, está a conseguir, pelo menos para já, passar um pouco ao lado destas tensões. Tivemos aí um momento em que pareceu, pelo menos, que Espanha e Itália estavam mais alinhadas. É verdade. Há aqui um fator muito diferenciador e que é muito similar ao nosso caso lusitano. O povo a tradição, o povo, os costumes estão mais integrados, não há tanta difusão relativamente àquilo que é o controle das contas internas. Assemelha-se a uma percepção que sejam mais translúcidas ou tendencialmente mais transparentes. Isso dá alguma credibilidade relativamente às contas, dá credibilidade também ao facto de que a maior parte dos detentores da sua dívida continuam a ser as famílias e os privados, o que ajuda a reduzir também as tensões ou as incertezas que sentem os credores da própria República, porque grande parte dos 50% são eles próprios, o que não acontece, por exemplo, relativamente a nós, ou que vimos acontecendo aqui relativamente à Espanha. Portanto, a Itália tem aqui o seu espaço de manobra e depois tem algo que conseguiram manter. Tem uma política industrial, uma política agrícola muito própria, tem um efeito multiplicador da economia mais equilibrado do que, por exemplo, face a nós. Entre aquilo que é o setor primário, secundário e terciário, tendencialmente estão mais equilibrados do que os restantes países da cintura das oliveiras. A Itália pode conseguir ignorar estas pressões e estas atenções dos mercados? Pode. Pelo menos daqui para a frente. Tivemos 2 sinais positivos, alívio fiscal positivos para a população italiana, naturalmente. Dois abrandamentos em termos fiscais para os escalões mais baixos de IRS. Acaba por ser uma medida até oposta àquela que temos assistido tanto em Espanha como na Grécia, Portugal e Irlanda. Essa medida, julgo eu, vai permitir que as tensões sociais em Itália não fiquem tão extremadas como, por exemplo, já acontece um bocadinho em Espanha, na Grécia, sem dúvida, e às vezes um bocadinho em Portugal. Eu acho que não é por aí que realmente o governo italiano vai equilibrar as contas, ou vai agravar, de certa maneira, as contas, diminuindo a taxa de IRS dos 2 escalões mais baixos, porque em todo o resto do orçamento implica a subida do IVA, implica a subida do IMI, implica uma série de subidas de impostos, despesas, especificamente também prestações sociais. Eu acho o mais, digamos, o aspecto negativo do orçamento foi as previsões que o próprio governo italiano faz para a economia, tanto para este ano como para o ano que vem. Ou seja, este ano agravam a descida do PIB para o dobro e para o ano, quando se esperava antes uma pequena subida de 0,5, vai continuar a ser negativa. E, portanto, partindo do princípio que este crescimento negativo da economia italiana não se agrave por força de todo o resto das economias da União Europeia, se não se agravar, a Itália provavelmente conseguirá escapar ali pelo buraco da agulha. Se não, pode se tornar difícil, aliás, porque já hoje vieram declarações da Alemanha que todo este abrandamento económico nos países chamados periféricos começa a ter efeitos na própria economia alemã e, portanto, estamos numa União Europeia, numa União Económica e isto tudo se vai
deslocando, esta crise se vai deslocando dos países da periferia para os países do centro. Olhando rapidamente para, e porque há momentos falávamos das dificuldades de financiamento em Espanha que se podem agravar perante estas tensões em Portugal, e temos assistido a emissões de dívida por parte das cotadas nacionais. Ontem tivemos a Portugal Telecom mais uma vez uma operação bem sucedida, ao exemplo do que aconteceu com a EDP e com a Brisa. Há ainda assim, João, e apesar de todas estas pressões às quais as empresas nacionais naturalmente não são alheias, há ainda assim uma facilidade, ou aconteceu pelo menos nestes 3 casos que especifiquei, houve alguma facilidade em colocar esta dívida. Portanto, há ainda interesse nas cotadas nacionais, em algumas delas, pelo menos. É verdade, continua a ser uma boa surpresa e é sempre bom ver uma grande companhia, uma grande capitalização do nosso PSI20 conseguir ter uma grande procura face àquilo que era a sua perspectiva. Agora, eu não confesso a minha desatenção relativamente às necessidades de financiamento da PT. Agora, 750 milhões, eu não entendi bem, estamos a rolar dívida, não estamos a criar dívida nova, ou se estamos a criar dívida nova, para que efeitos? Há algumas perguntas que eu não consegui ter, tendo em conta que eles têm a participação ainda na Oi, a Mel, vão fazendo sempre um trabalho de colocação para combatendo a zona. Não percebi bem, estou à espera dos resultados ou as perspectivas de resultados do terceiro trimestre e ver também como é que está a evoluir a questão da Oi. Agora, achei 750 milhões em termos de dívida, apesar de uma taxa que deve ser à partida comportável para aquilo que é a rentabilidade dos ativos da PT. Não entendi, tendo em conta o valor que eles também receberam há 1 ano e meio, 2 anos, sob a última parcela da Vivo. Pronto, vou ter que ver mais as contas do próximo trimestre para entender melhor. Pedro, também tem dúvidas? Segundo os dados que a própria PT divulgou, diz que ficaram refinanciados até 2016. Portanto, suponho que isto seja a cobertura de dívida que fosse maturar nos próximos 3 anos. Digamos que é um bocadinho estender um prazo do financiamento que a própria PT tem. Realmente 750 milhões de euros não é coisa pouca. Confesso que, como o João, as coisas no Brasil, para o qual o Grupo Oi tem um plano de investimentos muito forte, possam não estar a correr da forma que eles pensavam, eles PT, juntamente com os outros acionistas da Oi, e isso poderá implicar um esforço de CAPEX, portanto, de investimento por parte da PT superior ao que estava anteriormente esperado, e daí se calhar antecipar já, dado esta conjuntura favorável que se vive. Que era isso que eu te ia perguntar precisamente, aproveitar esta acalmia para fazer à semelhança do que o IGCP tem feito, também aproveitar esta acalmia e colocar dívida. Exatamente, acho que escolheram bem uma janela de oportunidade, se for esse o caso, com as emissões da EDP e da Brisa e também com a troca que o IGCP fez, e portanto acharam que seria uma boa altura para conseguir, e conseguiram aparentemente uma taxa simpática, comparando com o que está a fazer a dívida soberana portuguesa, cerca de 100 pontos base abaixo do que está a fazer a dívida portuguesa, portanto a taxa é positiva. E porque estamos a falar de emissão de dívida, recebo a indicação de que Portugal vai testar novamente os mercados na próxima quarta-feira. O objetivo do Tesouro Português é colocar até 2 mil milhões de euros através de 3 leilões de bilhetes do Tesouro. As maturidades da operação vão oscilar entre os 3 meses e 1 ano. Este será o primeiro teste de Portugal depois da apresentação do Orçamento do Estado para 2013, uma notícia que veio a respeito precisamente disto que estávamos aqui a falar. Por último, João, olhando para o lado lá do Atlântico, e porque é também por hábito um acontecimento que centra muitas atenções mundiais, a earnings season começa mais um. Tínhamos previsões bastante negativas, temos ouvido nos últimos dias alguns analistas dizerem que podem não ser tão negativas quanto se esperava. O que é que prevês para estes resultados, sendo que já fomos conhecendo alguns? A Alcoa foi a primeira e acabou por não ser tão negativa quanto se pensava, a AM Brands acabou por surpreender. O que é que esperas para o resto desta temporada? A perspectiva será mais ou menos neste sentido. As estimativas no segundo trimestre, o outlook que havia por parte de algumas empresas
para o trimestre seguinte e para o resto do ano, era que poderia haver algumas surpresas negativas, revisões em baixa. Agora, a maior preocupação é as empresas norte-americanas que têm mais exposição à Europa e aos mercados emergentes, sobretudo a parte da China e da Índia, poder haver alguma surpresa mais negativa. Mas, para já, neste momento, as perspectivas não eram as mais interessantes relativamente a este calendário. Portanto, pode haver aqui alguma surpresa induzida se os números forem de acordo com aquilo que se estava à espera. Vamos ver como é que as revisões vão sendo efetuadas, mas outra vez, novamente, as atenções viradas para o setor da banca e para algumas grandes capitalizações, como uma GE ou uma Caterpillar, e algumas empresas que apanham mais o consumo das famílias nos Estados Unidos. Pedro, em relação à earnings season, pode haver também surpresas ou más surpresas? Mais eu não diria. Como o João referiu, o interessante vai ser observar os resultados daquelas empresas internacionais que exportam muito. Aliás, hoje saiu o déficit comercial dos Estados Unidos, Que aumentou. e também As exportações abrandaram. As exportações abrandaram e, portanto, isso poderá ser um primeiro sinal para essas empresas que, se calhar, os resultados vindos fora dos Estados Unidos, não domésticos, poderá não corresponder às expectativas. De qualquer das maneiras, hoje em dia os analistas vão fazendo o seu trabalho de casa e vão tentando aproximar muito as expectativas ao que realmente vai ser. Mais interessante será ouvir o que é que os responsáveis de cada empresa têm a dizer sobre perspectivas para o futuro e que visibilidade é que têm dos próximos trimestres. Pedro Rodrigues, João Queiroz, muito obrigado pela vossa análise.